Boa noite. Então, nós vamos dar início à palestra com o nosso convidado, o Odair Sass. A palestra é sobre avaliação psicológica, problemas e perspectivas. Vou falar um pouquinho da atuação do Odair. Ele é do CRP de São Paulo. Ele é psicólogo, doutor em psicologia pela PUC de São Paulo. Atualmente ele é assistente doutor também da PUC de São Paulo e dedica seus estudos e pesquisas principalmente à área da educação, com ênfase em psicologia social e da educação, privilegiando os seguintes temas: teoria, crítica, psicologia social, educação, psicologia e tecnologia, psicologia e estatística. Ele foi diretor e presidente do Conselho Regional 6ª Região, que é no estado de São Paulo, entre 93 e 95, e foi conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, de 1995 a 96, enfatizando que ele fez parte de uma diretoria do Federal, onde implantou o processo democrático efetivo da categoria de psicólogos, que foi a realização do primeiro Congresso Nacional de Psicologia. Então, como vocês percebem, nós temos um ícone da psicologia do Brasil, que vai nos privilegiar falando sobre esse tema, que é a avaliação psicológica. Preciso dizer para vocês que ele também é nervoso. Ele pediu para eu ficar aqui perto segurando a mão dele. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu quero de início, primeiro parabenizar, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, que a gente, pela tradição, conhece como 08, por essa iniciativa. Eu tinha informação dessas discussões das quartas-feiras, uma vez por mês, e fui surpreendido com o convite para que eu participasse. E acho parabenizar porque me parece importante que a gente discuta as questões da psicologia, da profissão, os problemas do dia a dia, parece imprescindível que a gente faça isso. E talvez hoje mais do que já foi feito, já foi discutido antes, Eu, além de parabenizar, então agradeço a confiança, da diretoria por ter me convidado, dos organizadores, e não sei se tenho algo relevante a dizer, mas vou tentar, em nome da profissão e das minhas convicções. Tenho poucas, mas tenho algumas. Eu preparei, vício de acadêmico, Quer dizer, eu preparei um texto razoavelmente denso para falar. A Rosângela se comprometeu comigo que, se eu estiver me estendendo, em demasia, a interromper, e a gente passa, de fato, então, a discutir, me parece o mais importante. Eu vou proceder da seguinte maneira, então, tentar ser o mais conciso possível e ler, eventualmente pular aqui algumas passagens. Espero que as questões que eu traga fiquem suficientemente claras, até porque eu vou dizer coisas que são óbvias, mas que elas sejam suficientes para a gente sistematizar e passar ao que é mais importante, que é o da discussão. Agradeço também a apresentação que você me fez, Rosângela, e agradecer essa companhia, lado a lado, porque ficar sozinho no meio dessa parafernália toda aqui, eu não estou muito habituado, sou mais da roça. Então eu passo, para não me desvirtuar muito, eu passo a ler a minha exposição. Então vamos lá. De início, vale registrar que atividades de intervenção como esta sugerem, por sua natureza, mais as formulações abrangentes e as generalizações sobre o tema pautado,
sem que sejam devidamente acompanhadas, essas generalizações, essas formulações abrangentes, sem que elas sejam devidamente acompanhadas, no mais das vezes, das evidências que as sustentam ou ensejaram. Quer dizer, muitas coisas a gente fala, mas cadê a base daquilo? Né? Então, eu queria que vocês tolerassem e, eventualmente, voltassem quando estivermos numa fase de discussão. Eu tenho noção da demanda crescente e das dificuldades específicas que a avaliação psicológica enfrenta no dia a dia dos afazeres profissionais. Mas é preciso considerar que tanto as demandas quanto as dificuldades precisam, para ser bem equacionadas e encaminhadas, levar em conta que não são eventos isolados e por isso devem ser situadas relativamente às atividades atribuídas à psicologia no Brasil. Digo isso porque muitas vezes, assim, nós trabalhamos no setor de avaliação, de habilitação para carteira de habilitação nacional. É um problema específico, mas não é só específico. Ele tem sua abrangência porque isso faz parte de uma atividade que ela é mais do que coletiva, é uma atividade atribuída em caráter nacional à psicologia. De minha parte, espero que a exposição, se segue, contribua para alcançar os objetivos propostos pelo CRP Paraná, isto é, proporcionar aos psicólogos, especialmente aqueles que se utilizam dos diversos procedimentos de avaliação, diagnóstico e intervenção, a oportunidade de refletir sobre a situação que tem repercutido positiva e negativamente sobre essa prática profissional. É importante que tal reflexão não se limite às queixas recorrentes dos profissionais que realizam avaliação psicológica como atividade principal, pois o enfrentamento das situações concretas e a superação das dificuldades exige uma análise profunda, pelo menos acerca do tecnicismo a que a avaliação psicológica foi reduzida, da pobreza teórica a que a formação em psicologia está submetida e do papel potencial que as entidades profissionais podem desempenhar para fortalecer uma atuação profissional crítica. E eu já digo desde quando o seguinte: eu não sou especialista em avaliação educacional, eu lido com pesquisas que lidam com a avaliação psicológica. Tem uma série de questões que são específicas das quais eu não tenho domínio, e eu pediria que vocês, como se diz na roça, tolerassem, porque o modo que eu exponho, ele pode parecer veemente, mas ele visa muito mais a contribuição do que fazer a crítica fácil. Então, peço essa tolerância. Antes de tudo, é importante ressaltar que a avaliação é um tema recorrente, tanto no âmbito acadêmico, onde é objeto de estudos e pesquisa, quanto na esfera profissional, quando é revisitada como instrumento para subsidiar decisões ou dirimir dúvidas acerca de habilidades, comportamentos, potencialidades positivas ou negativas, traços de personalidades reais ou virtuais de indivíduos ou grupos. Parece mais apropriado considerá-la, a avaliação psicológica, como uma prática profissional da ciência psicológica que se utiliza de métodos e procedimentos técnicos específicos, indissociáveis de referenciais teóricos, visando esclarecer condicionantes da vida social e psíquica de um indivíduo, de um grupo social, a fim de identificar características, atributos, tendências psíquicas e comportamentais de cada qual, com a finalidade de sugerir, orientar ou encaminhar soluções que incidirão sobre o sujeito ou sujeitos avaliados. Eu prefiro entendê-la como prática profissional da ciência psicológica, isso já é uma posição que não é tranquila, do que considerá-la como uma área da psicologia, principalmente por causa das imprecisões que esse termo contém, área, né,
à medida que pretende atribuir, como área, uma autonomia relativa a um objeto de estudo ou de intervenção, condição que a avaliação não possui e que a tem levado a sério uma série de impasses. Então, eu prefiro denominar e situar a avaliação como uma prática profissional que está inserida na ciência psicológica, e não estou aqui defendendo se é a posição teórica A, B, C. Estou falando que é ciência psicológica e não as suas divisões internas, do que pensá-la como uma área autônoma, que isso tem provocado mais impasses do que solução. E eu vou chegar a isso, espero que fique claro por que eu estou tomando essa posição. É imprescindível, portanto, admitir que, sob a denominação de avaliação psicológica, permanecem abrigados assuntos tão diversos e controversos como os testes psicológicos padronizados de nível mental, de habilidades e aptidões, de personalidade, as entrevistas, as escalas de uso de escalas de atitude, os métodos de psicodiagnóstico, para citar apenas alguns temas, suscitados pelo uso desses procedimentos técnicos em psicologia. Não estou querendo também de pronto tomar uma posição e discutir. Não, a melhor forma de proceder à avaliação psicológica é adotar o processo X ou Y. Eu acho que essa é uma discussão fundamental, mas ela não é para este momento. De um texto que trata de avaliação psicológica e avaliação educacional, que eu escrevi há uns tempos, em 2011, acho que foi, eu queria ler a seguinte passagem. Do ponto de vista técnico, a avaliação psicológica refere-se tanto aos instrumentos de aferição das variáveis psicológicas, quanto aos resultados e às consequências da aplicação desses instrumentos, seja para aceitá-los, seja para refutá-los, conforme a situação. Assim entendida, abre aspas, a avaliação psicológica implica em elaboração ou escolha de instrumentos, aplicação e análise de resultados, e, eventualmente, de encaminhamento. Portanto, implica o que aferir, como aferir e as consequências da aferição. Ou seja, a avaliação psicológica é propriamente um processo. É um equívoco, a meu juízo, visualizá-la tão somente como geradora de produto. O que eu quero dizer, ironicamente, com geradora de produto? Eu fiz um laudo e daqui para frente eu não tenho nada a ver com isso, porque o que eu estou propondo, que foi esse que me foi solicitado, é esse produto que vocês pediram, esquecendo que ela é todo um processo. E esse processo vai sendo a todo momento abstraído. Eu acho que isso penso que isso é um problema. Nessa medida, a objetividade de que é revestida a avaliação psicológica parece ocultar sua função política, à medida que, em qualquer caso, trata-se de avaliar pessoas e tomar decisões por elas. Em decorrência disso, parece plausível analisar os procedimentos técnicos da psicologia que, em nome de compreender aquilo que está sob a pele do indivíduo, atuam de maneira flagrante para adaptá-lo às condições sociais objetivas e às condições sociais existentes. A análise minuciosa das técnicas psicológicas, assim como de seus usos, como análise de seus usos, pode contribuir para evidenciar que a psicologia como ciência aplicada converte-se em tecnologia, fomentando a conversão dos meios em fins. O que eu quero dizer é que, se a gente não tomar o devido cuidado nas práticas de avaliação e outras, aquilo que é meio passa a ser ocupar o lugar do fim. E é algo que o psicólogo tem que ter noção, tem que ter consciência disso, né? Essa redução tecnológica. Esse entendimento, sustentado pelos estudos sistemáticos da teoria crítica da sociedade, permite a seguinte consideração. Se as técnicas psicológicas e sociológicas reduzem
os indivíduos a aspectos e fatores fatores tipificandos, é porque a sociedade em que vivem já os tipifica. A redução operada pelos instrumentos deveria, ao ensejar a crítica da técnica, ensejar também a crítica da sociedade que promove tal redução. Nesses termos, há de se evitar a crença cega, por vezes depositada nas técnicas das ciências sociais, tanto quanto a recusa militante que supõe ser inútil ou significante a crítica imanente da técnica e da tecnologia. Parece-me dispensável insistir que, mutatis mutandis, as considerações acima acerca do escopo da avaliação são generalizáveis para a gama variada de uso da avaliação psicológica. Além disso, além do que, me parece decisivo que os psicólogos e as entidades da psicologia se deem conta do paradoxo pretérito e atual. Eu estou dizendo pretérito e atual porque ele não é só atual, ele é antigo e talvez tão antigo quanto a própria profissão no país, não é? Então, do paradoxo do pretérito e atual entre a aceitação sem crítica das técnicas psicológicas e a rejeição irrefletida a elas. Recorro a um exemplo concreto para esclarecer o meu entendimento. Há muitos anos, na época já passada, milênio passado, século passado, em que estive no CRP, ao lado de muitos psicólogos sérios, né, recebemos uma denúncia de uma psicóloga, de que uma psicóloga em uma cidade do interior de São Paulo aplicava em média 16 testes psicológicos diários para fundamentar laudos de encaminhamento de crianças consideradas, principalmente pelos professores, como deficientes mentais. Hoje não é bom falar isso, né? Não é politicamente correto, são pessoas com necessidades, portadoras de necessidades especiais, e que deveriam, portanto, ser encaminhadas, à época, em salas de educação especial. Embora a avaliação psicológica não mais se aplica a isso hoje em dia, em virtude da boa proposta política da educação inclusiva, apresso-me a insistir que tenho o direito de duvidar que a situação tenha mudado significativamente de lá para cá. Seria preciso investigar esse problema, porque parece assim, não, agora não precisa mais ter avaliação psicológica para levar a criança para a sala especial, então resolvemos o problema porque tem a educação inclusiva. Eu trabalho com pesquisas na área, inclusive, né? E os problemas são gravíssimos, né? Das crianças, obviamente, né? E das exigências que, por vezes, são feitas aos psicólogos. Mas eu não quero dizer, eu quero ler aqui o que eu escrevi. Pois bem, um psicólogo foi designado pelo CRP, diante dessa denúncia, para verificar a denúncia que foi feita contra essa psicóloga que aplicava 16 testes por dia. Quem trabalha com isso sabe melhor do que eu o que significa fazer isso. E a constatação desse psicólogo designado pelo CRP 06 foi: de fato, a psicóloga assim procedia por solicitação da delegacia de ensino que encaminhava às dúzias as queixas, entre aspas, originadas das escolas com a finalidade de cumprir o dispositivo legal de somente encaminhar para a classe especial os alunos que tivessem sido submetidos à avaliação psicológica. Como se tratava de um consultório particular, a psicóloga percebia uma boa remuneração do poder da Secretaria da Educação e da Secretaria Municipal para validar o rótulo de crianças, em muitos casos equivocadamente, com deficiência ou atraso mental. Concomitantemente,
E aí a conversa, a discussão com a delegacia de ensino era o seguinte: um município relativamente pequeno crescia ano a ano o número de salas especiais. Concomitantemente, recebemos também no CRP a denúncia de várias mães de crianças indicadas para frequentar as classes especiais das escolas de São Paulo, de que os psicólogos da rede pública de saúde negavam-se a realizar a avaliação psicológica das crianças porque não queriam contribuir com o diagnóstico de doenças mentais e opunham-se ao uso ideológico da psicologia, bem como ao reducionismo das suas técnicas. Argumentos que vocês também conhecem, especialmente de uma série de psicólogos de uma certa tendência que lidam com saúde mental. Não aplicamos esses procedimentos psicológicos, que eles são positivistas, reacionários, ideológicos, tal. Conclusão: em face da exigência da Secretaria da Educação, no caso do Estado da cidade de São Paulo, das delegacias de lá, da cidade de São Paulo, em face da exigência da Secretaria da Educação de um laudo psicológico que sustentasse o encaminhamento, ou referendasse o encaminhamento da criança para a classe especial, tais mães viam-se diante da contingência de apelar aos consultórios particulares, despendendo à época entre 150 a 400 reais para que seus filhos obtivessem, entre aspas, o diagnóstico de mentalmente atrasado e assim pudessem seguir suas maravilhosas vidas escolares. Se fui bastante claro, o paradoxo a que eu me referi está entre a adoção irrefletida da técnica, a adoção técnica irrefletida e a rejeição, ainda que em nome da crítica, por princípio, da rejeição da técnica, cujas consequências gravíssimas não preciso aqui arrolar. Só para situar, cá entre nós, ninguém está vendo, é que à época as mães faziam as reclamações no CRP porque os psicólogos do serviço público se negavam a fazer isso. A consequência é que essas mães se viam, por pressão da Secretaria da Educação: nós não vamos matricular o seu filho se a senhora não tiver um laudo psicológico. A quem que elas iam recorrer? Pessoas pobres. A recorrer aos consultórios particulares, enfim, aos favores que podiam ser prestados. Né? Então, recair essa posição crítica, se eu estiver sendo claro, né, e não suficiente, porque às vezes a minha ironia é oculta, se não estiver sendo suficientemente claro, e em nome da crítica, os sujeitos que precisavam ficavam abandonados em nome de que não, nós não vamos fazer isso. Eu acho que tem situações mais graves do que essa que eu estou contando. Isso é só por conta do respeito a vocês, de lembranças que eu tive dessas experiências que são paradoxais. Contudo, é importante destacar que em ambos os casos, da psicóloga que aplicava 16 testes, em média 16 testes, esses dos psicólogos da saúde, do serviço público que se recusavam à época a fazer a avaliação psicológica ou diagnóstico, é que esses extremos repercutem negativamente sobre aquele que a psicologia jurou defender, o indivíduo. Em ambos os casos, paradoxalmente, a técnica adquire supremacia sobre o destino daqueles a que ela é aplicada ou cancelada. Quer dizer, de qualquer modo, quem sofre com isso é o sujeito, no caso as crianças, as famílias, né? Porque de um lado eu faço de forma irrefletida e vou enchendo as classes especiais de crianças, e de outro eu digo não, eu não vou fazer isso porque eu não vou cumprir uma função ideológica. Apenas com o intuito de provocar nossa reflexão, tal como me dispus de início, peço desculpas por recorrer, com a finalidade de esclarecer a minha posição, a um exemplo concreto mediante a passagem de um texto que redigi há anos, a propósito de um livro que trata da avaliação psicológica para concessão do porte de armas. Concessão, aliás, que até hoje depende, conforme a legislação vigente, da capacidade e aptidão psicológica. Quer os psicólogos
psicólogos gostem ou não. Isso faz parte, eu fui consultar, inclusive, tem uma lei que é de 2008, que referenda de 2003, que para a concessão do porte de arma é fundamental a aptidão psicológica. Eu não vou contar aqui, mas eu lembro da história quando isso estava no Congresso e o deputado que então redigia o projeto de lei, ele conversou com a gente para dizer o seguinte: não tem jeito, nós vamos pôr a aptidão psicológica, que eu sei que vocês são pela paz, não sei o quê, mas precisa ter, e pelo menos a aptidão psicológica é um anteparo, né? É mais uma mediação diante dessa sanha de querer todo mundo querer usar armas. E aí diz esse texto que eu escrevi há alguns anos, e eu vou repetir, não é? Se as técnicas psicológicas e as técnicas sociológicas elas reduzem os indivíduos a aspectos e fatores, tipificando os indivíduos, é porque a sociedade em que vivem já os tipifica. Nós tipificamos as pessoas a todo momento, tendo ou não experiência em relação a elas. A redução operada pelos instrumentos deveria, ao ensejar a crítica da técnica, ensejar também a crítica da sociedade que promove tal redução. Nesses termos, parece que decididamente o profissional da psicologia somente poderá atuar de forma crítica se tomar como ponto de partida o beco sem saída em que se vê colocado, cumprir docilmente as exigências de uma sociedade que quer instrumentalizá-lo por meio da aplicação de instrumentos psicológicos, como se fossem técnicas neutras que detectam as paixões, as motivações, os interesses ocultos dos indivíduos, ou ele aplica docilmente, ou ele deve recusar-se a intervir, decretando a liquidação dos procedimentos técnicos que foram dos procedimentos técnicos historicamente desenvolvidos pela psicologia. Desnecessário é dizer que, em ambos casos, a ação do psicólogo deixa intocada a sociedade. O que eu quero dizer? Aquele que aplica docilmente como aquele que se recusa, deixa que ir lá navegar, sem alteração ou sem intervenção possível e necessária da psicologia. A possibilidade de enfrentar esse conflito é decisiva, a meu juízo, para o psicólogo. Em meio a uma sociedade que produz, a par da abundância de recursos materiais e tecnológicos, a miséria da maioria e o aumento da violência de todos contra todos. Uma perspectiva plausível que recorre, por exemplo, às técnicas psicológicas para proceder à avaliação destinada a autorizar ou não o indivíduo a portar armas de fogo, tema que tem ocupado enorme espaço na imprensa nacional e internacional, pode ser reduzida, para mim, a meu juízo, e só para a gente poder debater, pela seguinte proposição geral. O que eu estou querendo dizer? Não é casual. Quando a gente dá exemplo na nossa vida, a gente não dá exemplo pequeno, né? A gente dá exemplo exemplar, né? Que suscita e tal. E esse tema do porte de armas é seríssimo. A sociedade bélica norte-americana, né? Democrática, mas bélica, ela se depara com esse problema de mexer, inclusive, em aspectos constitucionais e emendas constitucionais em que todos têm direito a ter arma. Alguém tem dúvida de que isso é um problema na sociedade norte-americana? Se não, veja desde tiros de Columbine para cá. É um problema sério isso, por isso que eu trouxe esse exemplo. Então, a proposição geral que eu estou sugerindo, a título mesmo de nós refletirmos, discutirmos, não tenho certeza absoluta do que estou propondo, mas é para a gente refletir. Na medida em que a psicologia é requisitada para avaliar se o indivíduo está ou não em condições de portar uma arma de fogo, o que por si só aponta para a guerra e não para a paz, uma posição de resistência possível que o psicólogo pode assumir
é aquela em que o profissional dispõe de recursos técnicos que domina para contraindicar, para negar o que o belicismo desenfreado quer ver realizado. O porte de arma, e o Estado quer legitimar ou regulamentar o guerreiro potencial. Eu presumo o seguinte, é isso que eu estou dizendo mesmo. Quer dizer, é responsabilidade dos psicólogos e da psicologia manifestar-se diante dessa situação que ela é paradoxal. Ela é paradoxal. O Estado quer regulamentar o guerreiro potencial e a sociedade quer que todo mundo se arme para que possa fomentar esse belicismo, né? Essa coisa bélica de todo mundo contra todo mundo. Está claro o que eu disse, né? Com todas as limitações que tal posição pode implicar, ela se contrapõe, de um lado, aquela aceitação dócil de legitimar o guerreiro potencial, e de outro, aquela da rejeição cega à interferência em uma questão social importante, muitas vezes apresentada sobre o argumento de que o psicólogo é naturalmente um paladino da paz. Enquanto nós reclamamos, não, nós somos o paladino da paz, nós deixamos a possibilidade que a psicologia tem de atuar dizendo o seguinte: não indicamos a concessão do porte de armas. E eu quero avançar nisso porque que é uma consideração polêmica que nós vamos discutir. A psicologia é uma ciência, né? Tem um conhecimento, se não é o único, é dos melhores e mais eficazes, para dizer assim: o senhor não tem direito psicologicamente a portar uma arma. Está claro que estou chamando de contraindicar, né? Sem dúvida, pode-se argumentar que, mesmo recorrendo à avaliação psicológica para contraindicar o porte de armas, estão aplicando um antídoto inócuo ou pouco eficaz para aplacar o grau e a extensão da violência planetária sob a qual vivemos. A sede faz parte das necessidades básicas. Ainda assim, quero justificar porque, a meu juízo, a proposta da contraindicação ou de uma ação negativa mediante o uso das técnicas psicológicas é superior àquelas posições que sustentam a neutralidade das técnicas ou, abstratamente, argumentam que a psicologia não deveria interferir sobre o direito inalienável de cada um fazer o que quiser, inclusive portar ou usar armas de fogo, ou ainda aquelas que afirmam ser todo o esforço da psicologia interferir nas questões sociais complexas como essa apenas é um reforço à estrutura de poder da sociedade atual. Por que eu quero justificar a minha posição, embora eu saia da dificuldade da proposta de uma ação do psicólogo pela negação, né? Isso que alguém chamou de contraindicação. Primeiro, a tese da contraindicação traz uma contribuição para o psicólogo resistir às exigências sociais a que quer se opor, sem esquivar-se ou fugir. Segundo, não menos importante do que essa consequência prática é a questão teórica que a avaliação pensada como contraindicação suscita. Abreviadamente, essa questão pode ser assim formulada. A meu juízo, sinteticamente, eu vou dizer por que sou favorável, em princípio, nós vamos discutir, a essa tese da contraindicação, a justificativa que eu estou propondo em termos teóricos. Se a violência produzida em sociedade é introjetada pelo indivíduo, então é razoável admitir que as técnicas psicológicas projetivas, por exemplo,
constituem instrumentos poderosos quando associados a outros para identificar elementos potencialmente violentos introjetados. Se as provas projetivas permitem a gente identificar, como tem, né? Impulsividade, heteroimpulsividade, tendência heteroagressiva e indiferença ao meio, potencial autoagressivo. Se as provas permitem identificar isso, qual é o problema de utilizar isso? Se eu posso utilizar provas para identificar a natureza violenta de pessoas, por que não aplicar isso para dizer assim, não, o senhor é inapto. A senhora são inaptos para usar, ter porte de armas. Está entendido o que eu falei, né? É que como eu sou confuso, por isso que eu fico toda hora perguntando. Bom, então esse é meu entendimento a partir dessa discussão que eu estou chamando de técnica e de rejeição cega e aceitação irrefletida sobre o uso das práticas, né? Que a avaliação psicológica ela precisa ser situada como prática científica da psicologia, independentemente das teorias, das bases teóricas que nos diferenciam. Claro está, em segundo lugar, que os reducionismos mencionados não são indiferentes à formação que os cursos de psicologia têm proporcionado. Suspeito que as modificações introduzidas ao longo dos últimos anos provavelmente tenham tornado ainda mais precária a formação do psicólogo, pois a tese de que o psicólogo é especialista contém a sua dialética. A especialização é tão contraditória quanto qualquer outra tendência à fragmentação do objeto de estudo das sociedades administradas como a nossa. De um lado, a especialização, seguindo a tendência social predominante, é desejável, à medida que proporciona um conhecimento e é um potencial de intervenção mais preciso do que o conhecimento genérico, tal como evidenciam a medicina, o direito e a própria psicologia. Se hoje a gente procura médico e a gente observa isso, né? Essa especialização da medicina, você vai numa pessoa, vai num ortopedista, ele está acostumado a lidar com problemas que ocorrem no joelho e no tornozelo esquerdo. Agora, e o direito? Você tem que ir em outro lugar, porque de direito eu não entendo. Então, essa tendência à especialização, e isso tem também na psicologia, como tem no direito, e outras áreas do conhecimento, ela é progressista, porque ela aprofunda o conhecimento. Mas ela padece de uma contradição. Cada vez mais vai se perdendo a relação com a totalidade. Então, essa conversa da psicologia, dos psicólogos, dos médicos, não é preciso ver o sujeito como um todo, isso é força de expressão. Como é que se vê a pessoa como um todo? Se alguém souber, né? A educação, a gente tem muito isso, é preciso ver a criança como um todo. Eu não sei como é que vê a criança como um todo. Eu tenho dificuldade de entender isso. Então, esse reducionismo ele está relacionado com essas tendências que eu tenho observado sem grandes... acompanho as discussões com os colegas, com alunos, com professores dos cursos de psicologia, mas essa tendência à especialização. E estou dizendo que ela é contraditória. Se se de um lado ela proporciona essa intervenção cada vez mais aprofundada e competente, não é? De outro, a especialização implica em perda crescente da relação entre o particular e a totalidade que o constitui. Por isso, penso que a precipitação da especialização, desde o início da graduação, é isso que eu estou dizendo que tenho observado pelas discussões, né, não tão sistemáticas de estudos ou de textos que leio, essa tendência de iniciar a especialização na graduação resultará
salvo engano provável da minha parte, olha que eu sou otimista, hein, em deteriorar ainda mais a formação do psicólogo. Tenho ciência das dificuldades e dos esforços empreendidos pelas entidades da psicologia para discutir a formação, mas parece que eles não têm sido suficientes, bem como nem sempre estão aplicados em direções promissoras. Antes, concedem docilmente à tendência de simples adesão ao existente. E eu acho que tem situações graves. O que eu quero dizer, as entidades ficam, não, nós precisamos discutir a formação, fortalecer a formação. Aí as universidades e essas fábricas de diplomas que foram abertas pelo país em todas as áreas, vide a medicina, vide o direito, vide as engenharias, as entidades têm pouco poder de intervenção sobre a formação, né? E aí acabam docilmente concordando com as tendências que são de, em nome da especialização, reduzir ainda mais a formação humanística, a formação científica dos psicólogos. Ainda que repetindo o sacrifício de Sísifo, aquele que pegava levava a pedra até a montanha, ainda que a gente tenha que repetir esse sacrifício de Sísifo, a formação em psicologia precisa continuar a ser debatida com intensidade e clareza. A título de observação, de ilustração, observo que, segundo informações a mim relatadas recentemente por uma psicóloga recém-ingressante como professora de um curso antigo e tradicional, já consolidado de psicologia de uma universidade do interior paulista, ela me diz então o seguinte, que a conclusão da formação do psicólogo pode ser obtida em 4 anos em vez dos 5 anos tradicionais. Então, vem as discussões sobre redução de carga horária, intensificação das áreas mais de especialização escolhidas, então você pode fazer o curso em 4 anos. Chegaremos aos 3 também, isso não tem de acordo com o andar da carruagem. Para mim, não se trata de mero conservadorismo, mas de indagar se esse aligeiramento da formação não corrobora com a ênfase tecnicista e enjoativa dos cursos, que, diga-se, atinge a maioria dos cursos de nível superior no país e não só da psicologia. Falei da formação e, em terceiro lugar, cabe ponderar sobre o papel das entidades da psicologia. E aqui eu vou encerrar. Vou encerrar só esse terceiro ponto. Está muito... Não. Então, em terceiro lugar, cabe ponderar sobre o papel das entidades da psicologia. A esse respeito, quero assinalar tão somente o seguinte aspecto, em particular em relação aos conselhos de psicologia. Eu não estou delimitando os conselhos de psicologia, porque acho que os sindicatos têm funções, têm atribuições que deveriam cumprir em relação aos próprios temas da proteção profissional dos trabalhadores, dos psicólogos que atuam na área de avaliação e outras áreas. Se eles não cumprem, é lá um problema deles que nós vamos ter que resolver historicamente. Não politicamente. A história, ela é que se caminha por onde ela quiser, não tem nada a ver com isso. Mas é assim, eu quero limitar a questão dos conselhos, porque é o que tem me chamado a atenção e pelo poder que os conselhos de psicologia têm sobre a profissão, não sobre psicólogos. Então, eu quero destacar um aspecto em particular em relação aos conselhos de psicologia. A parte do papel fiscalizador e orientador a eles atribuído pelo Estado Nacional, e todos sabem, né? Exercer a profissão não é eu estou afim, não estou afim. Exercer a profissão de psicólogo no Brasil, que é diferente do que ocorre em outros países aqui da América do Sul, Uruguai, Argentina, são legislações completamente diferentes. A legislação no Brasil é nacional, então
Então, cabe aos conselhos, como prepostos do Estado, orientar e fiscalizar. Aos conselhos cabe o papel fiscalizador e orientador que lhes foram atribuídos. A esse papel orientador e fiscalizador, eu gostaria, na falta de um outro nome, de destacar o poder articulador que a abrangência nacional possibilita, dota os conselhos de psicologia. Então, é orientar, fiscalizar. Eu estou dizendo, mas os conselhos de psicologia têm um poder que é articulador, não é só de orientação, fiscalização, organização. É de articulação. E sem referências a tendências políticas, por favor. Não sou da articulação. O termo articulação... Nossa, essa frase ela tem muito mais a ver de ajuste com o passado do que com o presente. Me desculpe. Certamente, então isso que eu chamei de poder articulador, que eu espero esclarecer aqui, né? É um poder articulador nacional que os conselhos têm. Certamente essa abrangência e o poder de vigiar e punir se fazem presentes, essa abrangência nacional e o poder de vigiar e punir se fazem presentes de maneiras variadas no cotidiano de nossas vidas profissionais. Ainda que seja cobrando anuidades, solicitando apoios, divulgando eventos, comunicando algum feito lateral ou alguma conquista secundária para a profissão, informando-nos de que agora podemos fazer isso, mas que estamos impedidos de fazer aquilo, sob risco de punição, e assim por diante. Então, essa entidade, essa instituição, ela se faz presente no nosso cotidiano, e rotineiramente com essa referência, principalmente Foucaultiana, do vigiar, controlar e punir. Em contrapartida, o poder articulador, ou o poder de articular, demanda aos profissionais estimular a organização dos psicólogos para resistirem às exacerbações contra a psicologia e às exigências, por vezes descabidas, contra os profissionais, está, evidentemente, bastante reduzido, se é que existe atualmente o poder articulador. Mas penso que há mais. Quero ponderar sobre o binômio ciência e profissão, que caracteriza historicamente o lema dos conselhos de psicologia. Não tenho dúvida de sua validade pelo fato de vincular o exercício profissional da psicologia e os conhecimentos até agora alcançados pela ciência psicológica, ou, se preferirem, pelas teorias psicológicas. Além do que, suponho que esse vínculo, ciência e profissão, esse vínculo ciência e profissão pretende orientar racional e cientificamente as práticas psicológicas. É uma síntese, é um binômio interessante, né? Ciência e profissão. Quer dizer, as nossas práticas profissionais devem se orientar pelo desenvolvimento, pelo que a psicologia acumulou de conhecimento até hoje. Entretanto, quando esse vínculo racional, vou insistir, o vínculo racional é a prática profissional ser orientada pelo conhecimento científico acumulado e vice-versa, né? Essa prática profissional suscita o desenvolvimento de conhecimento científico. Quando esse vínculo racional ele é abstraído, ele facilmente se presta a equívocos e desmandos. Como se depreende das reiteradas polêmicas com os testes psicológicos, um instrumento bastante aplicado na avaliação psicológica. Explico. O poder de articulação dos conselhos certamente os habilitam para intervir com a finalidade de qualificar tanto em relação ao uso adequado dos testes, quanto em relação à qualidade científica de cada um deles.
cada um desses testes. Aferida essa qualificação desse uso e dessa qualidade científica é aferida por meio da padronização para populações específicas. Todos conhecemos a fragilidade do país, a fragilidade no país dos dois quesitos. Muitas vezes os testes são aplicados inadequadamente, em situações inadequadas, bem como, por vezes, se utilizam testes que não foram validados para a população a que foram aplicados. E o que eu acompanhei recentemente de um teste tradicional na psicologia que está dando, parece que confusões, processos, tal, vai mais ou menos por aí. É preciso padronizar, ou a padronização dele não é consistente. Em face dessa situação, é plausível imaginar que compete aos conselhos estabelecer, por exemplo, convênios e acordos de cooperação técnica junto às universidades brasileiras, ou não, poderia até ser outras universidades, com posições, com acordos de cooperação técnica de padronização mais geral com muitas universidades, ou mesmo especificamente as brasileiras, tem muitos grupos competentes, né? Então, de estabelecer esses convênios, esses acordos científicos, esses acordos de cooperação técnica junto às universidades e aos grupos de pesquisa que investigam a questão dos testes, incluindo nessa articulação as empresas e editoras que os comercializam, visando alcançar a qualificação desejável em relação ao uso, em relação às condições de aplicação, enfim, a sua padronização. Considero um exagero os conselhos atribuírem pretensiosamente, me desculpem, os conselhos atribuírem pretensiosamente para si a tarefa de legislar sobre a validade científica dos instrumentos, seja porque os conselhos não dispõem de competência para assim fazer, para validar cientificamente, embora sobre aos conselhos a apetência. Não tem competência, mas tem apetite de gerenciar e de conceder a validação científica sobre os testes. Desse modo, o poder articulador fica enfraquecido ou é deixado de lado. Eu estou dizendo uma coisa muito simples a meu juízo. Em vez de eu, como conselho, proceder, e claro, eu tenho diretrizes do que seja a elaboração, e não é só de testes, de uso de técnicas, de procedimentos e técnicas psicológicas, processos psicológicos. Então eu tenho diretrizes. Agora, quem disse que eu tenho competência necessária para fazer isso? Tem grupos de pesquisa no Rio Grande do Sul, no Paraná, na UNP, no Rio de Janeiro, tem grupos nas universidades que lidam com isso. Os conselhos teriam competência para coordenar processos de validação dos instrumentos, sem que ele tivesse que arrogar para si esse poder de decisão sobre a ciência e sobre a profissão. O que eu estou dizendo, eu acho que é algo inteligível e razoável. Pode haver discordância, não tem nenhum problema quanto a isso, mas só deixar claro qual é o meu entendimento. Para finalizar, do que eu disse até aqui, parece-me que a resolução dos impasses, bem como a ampliação das perspectivas favoráveis da avaliação psicológica, dependem de como os psicólogos conseguirão resolver, ainda que parcialmente, a ambiguidade da situação atual. Pois, de um lado, é constatável o aumento significativo da avaliação
e dos laudos psicológicos em distintas esferas da vida social. Tendência de crescimento que deve ser ampliada ainda mais, visto que a sociedade administrada em que vivemos é uma verdadeira sociedade laudatória, sedenta de aferições que impõe a avaliação de tudo e de todos, tal como ocorre, por exemplo, na educação, na saúde e no judiciário, que segue acompanhado da desqualificação da avaliação psicológica promovida muitas vezes por interesses espúrios e outras tantas por encaminhamentos irresponsáveis e profissionais, posto que acabam por reforçar o sofrimento o sofrimento a que pessoas estão submetidas, em vez de contribuir para que seja minimizado ou eliminado esse sofrimento. Não tenho dúvida de que, nesses casos, a pretensão de resolver o problema somente por meio de medidas coercitivas, como em geral pretendem os advogados da coisa, entendo que é advogados da coisa, né? Então, é o mesmo que matar o paciente pela terapêutica aplicada. É imprescindível que os psicólogos e suas entidades participem das discussões e das resoluções a fim de dignificar e fortalecer, além da profissão, contribuir para a superação da vida miserável a que as pessoas estão submetidas. É isso que eu tinha a dizer. Depois de ouvir o Odair, a gente se sente meio chacoalhado, né? Começa com a história de, como é que é? Ver a pessoa como um todo. Como a gente usa essa frase, né? Eu me senti assim, acorda, levar o chacoalhão, né? Eu gostaria de esclarecer, antes da gente começar o debate, que o Odair Sass foi conselheiro do Conselho Federal de Psicologia e o Odair Furtado foi presidente do Conselho Federal de Psicologia. Eles são muito diferentes, política, técnica, historicamente falando. Antes que achem que... Esse esclarecimento é importante, com todo respeito ao meu amigo, ao meu amigo de muitos anos, né, o Odair Furtado, e ele acha que é mais bonito do que eu acho que não, mas eu digo para ele, ainda hoje de manhã assinando o ponto lá na PUC, então estava o Odair Furtado e o Odair Sass. Eu falei para a secretária, eu sou Sass, Furtado é o outro. Mas é uma grande figura. Respeito. Só para a gente esclarecer, porque tem uma questão ideológica, claro, conselho e tudo mais, que para quem acompanha a história, né, não confundir as pessoas. Até porque tem uma questão toda da criação do SAPEPSI, que tem a ver com o momento de Anaboc Furtado entre o Conselho Regional de São Paulo e Federal, né, alternando, e que o Odair Sass está fazendo essa crítica, não fez parte dessa gestão nesse sentido. Aliás, só para então complementar a própria apresentação da Rosângela, quando nós realizamos o primeiro congresso foi em 1994. Depois, em 90, nós tivemos um ano para organizar o segundo Conselho Nacional de Psicologia, que foi realizado em Belo Horizonte, Contagem, eu não lembro bem. E daí é que foram inscritas as duas chapas. Uma foi encabeçada pela professora Ana Bock, chamada Para Cuidar da Profissão. E eu, Odair Sass, encabecei uma outra chapa chamada Consolidação Nacional. Não era o Odair Furtado. Bom, aberto para questões. Aí quem for fazer perguntas, usar o microfone para que os colegas que estão online possam acompanhar. É claro que eu formulei muitas coisas que talvez tenha faltado, inclusive, como eu disse de início, possa faltar informação. Então, às vezes pode ser até uma questão de esclarecimento e não necessariamente de divergência. Não? Meu nome é Maria Ângela, sou professora da PUC aqui do Paraná, de avaliação psicológica, e
Ilma, que somos mais uma professora, a professora Janice também, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à questão da formação, de que a gente possa traduzir para os alunos a importância da avaliação psicológica, acho que foi o que você falou, a implicação social da avaliação psicológica, em termos do que ela pode trazer em termos de benefício, em termos de implicações com a vida de uma pessoa, com a vida de um grupo, de uma instituição. Então, a gente tem procurado trabalhar muito a questão do raciocínio do psicólogo diante de uma demanda de avaliação psicológica. Muito mais do que a questão das estratégias. Embora a gente trabalhe também a questão das estratégias, mas para que ele possa chegar às estratégias, ele tenha primeiro construído esse raciocínio diante da demanda, para que ele possa, ele não vai sair do curso conhecendo todas as estratégias, todas as técnicas formais, mas ele tem que saber reconhecer qual a técnica que ele vai precisar utilizar para que ele possa identificar essa avaliação como sendo um benefício e que a avaliação psicológica tem uma representação social que mostre realmente essa força da ciência que é a psicologia. E diante disso eu tenho observado na prática, que acho que quando você fala da questão do corpo de arma, e não só do corpo de arma, da avaliação para CNH, da avaliação nos concursos públicos, da avaliação de cirurgia bariátrica, que embora esses processos tenham colocado a avaliação como sendo uma parte integrante e importante para que esse sujeito esteja apto a determinada situação, o que tem acontecido, que é o outro lado, é que quando esse sujeito recebe ou ele não está apto, porque o psicólogo trabalhou de uma maneira adequada nessa avaliação, ele tem como recorrer a esse resultado, e na hora que ele recorre, muitas vezes a questão está exatamente em que o psicólogo não fez uma avaliação adequada. E isso, daí, ao invés do psicólogo contribuir para que a avaliação possa fortalecer a ciência de psicologia, o próprio psicólogo está indo contra a essa ciência. Então, eu às vezes até brinco na sala de aula, para mim o maior problema da psicologia é o psicólogo. Mas, então eu pensei, você falando isso, eu não sei se essa forma de pensar é exatamente dentro disso que você está falando. Estou aqui colocando que eu fui pensando enquanto você, não propriamente uma questão, mas mais uma reflexão conjunta. Eu não sei, Mariângela. Então, Mariângela, eu acho que tem vários pontos em comum, sim, talvez em outros termos. Né? Quando eu participava, o tempo que eu participei, discutindo mais a miúde, né, mais diretamente com as entidades da psicologia, especialmente os conselhos, os sindicatos, e a tendência geral, e acabou resultando nisso, né, que a psicologia ser considerada uma ciência da saúde, de um lado, e de outro lado a tese de que o psicólogo deveria ser generalista. Eu sofri bastante situações tensas de crítica, e acho que tudo bem isso, porque eu dizia assim, mas no lugar de generalista, o psicólogo deveria ser um especialista, se a tendência de especialização. E eu brincava que as pessoas achavam que era ironia, não era ironia. Eu pensava basicamente o seguinte: a formação que o psicólogo tem, ou tinha, não quero julgar nos últimos anos, mas a formação que o psicólogo teve na minha geração e em gerações posteriores, ele já era generalista. O que eu quero dizer, ironicamente, como generalista, mas como crítica do próprio conceito de generalista, ele aplicava generalizadamente o que ele aprendia em qualquer situação. E quando eu considerava que ele deveria ser um especialista, em que medida? Ele tem que raciocinar, ele tem que ter uma formação que o habilita a identificar em situações concretas o que fazer. Não dá para você pega, por exemplo, a área de educação.
E eu lembro que, inclusive, nós no CRP, nem sei se existe mais, se revogaram, o que fizeram, mas era uma dessas, como é que a gente chama, de resolução, e que depois o CRP resolveu diante das resoluções regionais, como tinha aqui no 08, no 06, no Rio de Janeiro, não, quem só pode fazer resolução somos nós. Somos nós que detemos o... E eu lembro que nós fizemos uma que era sobre a avaliação psicopedagógica. E por que a gente fez aquilo? Porque na educação, psicopedagogia acabou sendo considerada como uma profissão. Isso é uma falácia. Para ser profissão reconhecida no Brasil, você tem que ter um curso correspondente de nível superior. As profissões de nível superior. Qual é o curso de psicopedagogia que você tem no Brasil? Curso de graduação. Chegou a turma se formar no Rio Grande do Sul, mas... Não prospera, porque você, não sei se é claro isso para vocês. Vocês são psicólogos porque para exercer a profissão de psicólogo precisa ter um curso de nível superior correspondente. Para ser médico precisa fazer um curso de medicina correspondente e assim por diante. Então você tem situações no Brasil em que você tem o curso superior, mas você não tem profissão. Você tem situações em que tem profissão e não tem o... Oi? E não tem, mas ela não tem reconhecimento jurídico, legal, tal. Por exemplo, pedagogia é um curso de nível superior. Vocês conhecem, tem regulamentada a profissão de pedagogo no Brasil? Não. Você tem, por exemplo, a sociologia. Sociólogo é uma profissão regulamentada, tem o curso, mas eles não têm conselhos, não tinham até alguns anos, tal, não tinham. Eu lembro, inclusive, ter ido na PUC com a professora Ana Bahia, a gente foi discutir com um grupo de sociólogos que queriam saber da experiência dos conselhos de psicologia, porque eles não tinham isso, né? Então, o Brasil é positivista. Ordem e progresso está lá escrito seriamente. Então, é assim, para ter uma profissão reconhecida, é preciso ter um curso correspondente. Muito bem. A psicopedagogia propõe-se, e se alguém que tiver ouvido agora vão ficar, mas está vivo, daí eu repeti pela enésima vez aquilo que ele disse. Não é profissão. Os problemas psicopedagógicos são, e vocês podem observar que forte tendência da psicopedagogia é ocupar o espaço clínico, o espaço da clínica. Bom, a gente propôs essa resolução que era da seguinte linha. Olha, se as crianças têm problema as crianças têm problemas, é claro que têm problemas de aprendizagem, de relações entre as crianças com o adulto. Agora, por que invariavelmente a psicologia atua de sorte a retirar a criança para atribuir a ela as dificuldades de aprendizagem? Será que as dificuldades de aprendizagem, de relacionamento, não é por conta da situação em que ela vive? Vive na escola. Por que o psicólogo não atua sobre a situação e atua sobre a criança? Não tem nada escrito que o psicólogo não possa assim atuar. Mas para fazer isso, Maria Angela, é preciso fazer análise concreta de situações concretas. É preciso, por vezes, eu sei que, por exemplo, em avaliação psicológica, eu, inclusive, na entrevista que eu dei para a semana passada, para o jornal daqui, né? Eu disse isso. Eu conheço psicólogos, e os meus professores diziam isso. Você pode ser um bom psicólogo e sem nunca ter aplicado um teste. Pode ser. Agora, se você dispõe desse instrumento que ele objetivamente mensura aquilo que a gente critica na sociedade, por que você não utiliza exatamente para fazer a denúncia? Se eu posso utilizar de instrumentos psicológicos, mas isso eu preciso ter, isso que você chama de raciocínio, né? E que é de uma formação especialista. Especialista do jeito que eu inverto as coisas, né? Seria assim, é um profissional formado de tal modo que ele sabe utilizar instrumentos para diagnosticar uma situação e para saber se ele tem que tirar, por exemplo, uma criança
de uma situação da aula, se ele tem que tirar um trabalhador da situação de sofrimento mental a que ele está submetido, se ele tem que conceder alguma coisa dentro do sistema penal, ou se ele para isso utiliza procedimentos de uso de provas padronizadas ou não, né? Mas a decisão dele, ela não pode ser simplesmente técnica. Eu acho que é isso que você está chamando de raciocínio e que eu ironicamente estou chamando. Não, não é ironicamente, é objetivamente inverter, contrapor a ideia do generalista com a ideia do especialista, que ele tem instrumentos que o permitem diagnosticar a situação e saber aonde vai intervir e quais os instrumentos que ele vai se utilizar para poder intervir. E não pode recusar simplesmente por uma questão de posição supostamente crítica ou ideológica os instrumentos que historicamente a psicologia desenvolveu, o que está gerando problemas, né? Por exemplo, coisas que as pessoas não medem. Eu oriento várias pesquisas de base mesmo, né? Como está dito, estudo, a base é psicologia social e educação. Então, tem situações que eu estou dizendo para os alunos, tem provas psicológicas que foram desqualificadas, então elas não podem ser utilizadas por quem? Por psicólogos. Nada diz que os pesquisadores não possam utilizar. Vocês entendem o paradoxo que você gera no exercício da profissão? Então eu penso que esse generalismo é a aplicação do mesmo modus operandi do raciocínio a qualquer situação, quando na verdade o modo que acho que é isso que você chamou de raciocínio, né? Ele deveria ser ajustado à análise concreta da situação. Eu, na primeira dia das quartas-feiras de avaliação, eu ouvi falar sobre a questão dos testes psicológicos. E eu falei assim, por que o teste é psicológico? Eu acho que é isso que você está falando da especialidade. Claro. Né? Por que ele é psicológico? O que é o psicólogo que usa? Porque claro. Ele tem, que daí eu citei até a questão aí na internet, que tem o segredo dos testes psicológicos. Qual é o segredo que o psicólogo tem? É exatamente essa especialidade que você está falando. Claro. Desculpe, mas assim, não é o caso de a gente conversar aqui, mas é um debate histórico na psicologia no Brasil. Só para dar um exemplo. Os testes ABC elaborados pelo Lourenço Filho e padronizados pela professora Noemi Rudolfer Silveira, que foi a psicóloga número 1, uma pessoa importante na regulamentação da profissão no Brasil, e ela fez boa parte, durante bom tempo, a parte do grupo do Lourenço Filho que padronizou os testes psicológicos. O que eles discutiam era isso, mas o teste ABC de prontidão para a criança aprender a ler e escrever é teste educacional ou é psicológico? Porque o Lourenço Filho queria ensinar, não, eles prepararam professores para aplicar e diagnosticar aquela situação da criança. E ele vai fazer uma discussão interessante sobre o que é teste psicológico e o que é teste não psicológico, educacional. E parece que é um termo ultrapassado, né, mas me parece bastante importante a gente retomar. Aprendi o teste ABC no magistério, como professora normalista, a gente aplicava nos alunos. Isso, que ele era feito para ensinar para professora e não para psicólogos. Então tem uma discussão importante sobre isso. Boa noite, meu nome é Carlos. Eu tenho assim uma crítica a fazer mais para a questão dos testes que são utilizados assim mais na área da psicologia organizacional. Por exemplo, uma pessoa que procura emprego, ela passa por vários testes, né? E muitas vezes o psicólogo que aplica esses testes, ele não presta nenhuma
devolutiva, nenhuma satisfação de tudo aquilo que ele avaliou para a pessoa que é a mais interessada, que está ali. Eu queria saber como é que você enxerga isso, porque é uma coisa que acontece com muita frequência, assim. Não, Casimiro, é isso? Carlos Henrique, desculpa. Carlos Henrique, eu estou dizendo, não sou especialista na há algum tempo, 1 ou 2 anos, um pouco mais de 1 ano, um grupo de São Paulo, uma empresa que lida com testes, até participei de algumas discussões porque eles queriam padronizar alguns testes que eles utilizam, né? Estou dizendo isso, não vou nomear quem é, e esse é um pessoal sério, e a ideia é padronizar alguns testes de que eles se utilizam. Eles têm noção de que os testes, e essa discussão de fazer o teste online, né, você economiza uma série de momentos, e de fato é mais econômico. E sempre tem essa discussão, mas você faz pode fazer o teste online ou não. Eu tenho dúvidas sobre isso, embora eu não lide muito com essas coisas, eu não vejo assim grandes problemas. O que eu acho fundamental é isso que você está dizendo. Quer dizer, eu estou dizendo que, de um lado, as críticas que se incidem sobre o uso indiscriminado de testes no Brasil procedem porque não são testes padronizados. Muitos deles são traduzidos, testes antigos que foram traduzidos, adaptados com algumas questões, mas eles não passaram pelo processo rigoroso de padronização. Nessa medida, o que o CFP fez há alguns anos, desde os anos 2000, é interessante estabelecer uma regulamentação com especialistas, para você estabelecer o que é a qualificação de uma prova psicológica, tal, né? Não sei se, por exemplo, eles contemplam essa questão que você menciona. Não conheço. Então, me parece que essas diretrizes são importantes. Agora, de todo modo, e eu penso que você tem razão, de alguma forma é preciso que haja uma devolutiva. Que o sujeito, você vai hoje, se antigamente as pessoas se faziam um exame médico, não, você não vai saber, só entrega para o médico. Hoje é obrigatório. É obrigatório, e com toda razão, a gente ter acesso às nossas taxas altas de glicemia, triglicéridos, colesterol, não é isso? Então a gente já tem noção. Então isso que ele se denomina aí do quê? De transparência, direito e tal, isso é importante. Então eu penso que os testes, mesmo esses das provas organizacionais, aplicado, né, na área da organização e do trabalho, eles, além de passar por essa preocupação que tem, eu não estou aqui para defender, não tenho nada a ver com editoras que comercializam testes, acho complicado a maneira simplesmente coercitiva com que os conselhos pretendem atuar sobre isso, dizendo o que é, o que não é, o que não é válido, cientificamente validado, né? Então, uma coisa é estabelecer essas diretrizes, que deveriam, inclusive, estou de acordo com você, em contemplar essa questão da informação do sujeito que foi avaliado. E não é só a informação via e-mail. O senhor passou, o senhor não passou, o senhor teve desempenho, não, acho que tem essa relação face a face em psicologia, eu acho que ela ainda é insubstituível, né? Eu estou de pleno acordo com isso. Então é preciso incluir isso e superar essas condições em que os testes, a aplicação por vezes posta em questionamento exatamente porque elas não têm a validade. E complementando, só para reiterar o meu entendimento, quer dizer, validar não caberia aos conselhos fazer isso. Agora, os conselhos têm poder e seria muito mais econômico se eles tivessem acordos, convênios com as universidades
Aqui no Paraná, você tem 2 universidades que lidam com isso. Certamente tem grupos competentes que lidam com, não é só com a padronização do teste, né, mas com todos esses processos de avaliação psicológica. Você vai para a URGS, para Rio Grande do Sul, tem. Você vai para a UNB, tem. Você vai para a USP para a USP de São Paulo, tem. Você vai mesmo na PUC de São Paulo, tem. São grupos que teriam todas as condições de fazerem convênios, desenvolver conhecimento, né, e que os conselhos tivessem o poder de coordenar isso, incluindo com os gastos e com eventuais recursos, que eu penso, imagino que essas editoras, eu conversei com nenhum deles, nem em São Paulo, que são fortes, né, as editoras de testes, tivessem interesse em que isso fosse desenvolvido, né. E não adianta fazer... porque quando você faz lista, eu lembro da primeira lista que foi feita pelo CFP e eu fui complicado, porque fizeram uma lista e colocaram como não validado um teste que era inclusive uma pessoa, um tradicional psicólogo que desenvolveu uma teoria não lembro agora. Mas era um teste, tinha uma prova e a comissão resolveu dizer que ele não era validado. Ele entrou com um processo e eu havia dito, isso vai dar com os burros na água, porque ele entrou com um processo pedindo pela validação, você diz que ele está na lista dos não validados, aí você é obrigado a pôr que ele está validado. Quer dizer, eu não sei se me faço claro, contraditoriamente, aquilo que você diz que não é válido, depois você é obrigado a chancelar dizendo, está vendo? Vocês têm a nossa validade, eu não sei para que fazer isso. Assumindo uma responsabilidade, que é o que eu disse aqui. Para mim, os conselhos não têm competência, mas sobra apetência. Isso é um apetite de fazer isso. É fácil fazer isso? Não acho que seja fácil. Mas só para dar um exemplo, em 94, 95, depois isso foi estendido, inclusive dos conselhos, todos os conselhos regionais, eu não sei se vocês lembram disso, mas em 1994, 95, nós fizemos um recadastramento dos psicólogos da 6ª região, e a época abrangia São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E eu coordenava esse processo. Depois, quando a gente foi esse ano para o CFP, ele foi estendido para o Brasil todo. Muito bem. Em São Paulo, o que é que a gente fez? Eu sou pesquisador, minha formação, tinha lá as condições, poderia ter feito aquilo. Eu conduzi, junto ao plenário do CFP 06, nós fizemos um convênio com a Fundação SEAD, que é a Fundação de Estudos de Pesquisa e Estatística do Estado de São Paulo, que lidam com saúde, moradia, visitação, transporte, e nós fizemos um convênio com eles conduziram a formulação do instrumento, o acompanhamento da coleta de dados, de informações, para ter um cadastro que estava todo complicado, né? No CFP 06. Então, embora a gente possa ter pesquisadores, e tem muita gente que está nos conselhos, tem toda a competência da pesquisa e tal, mas eu não sei se me faço claro. Os conselhos não têm essa vocação, pode ter o apetite, mas ele não sabe fazer isso, mas ele tem poder para articular com quem sabe fazer isso. Não sei se responde a sua questão. Era só mais para trazer um pouco para a luz mesmo, essa questão, né, de que, por exemplo, eu passei por isso. Você vai para uma entrevista de emprego, você faz vários testes, você faz entrevistas, faz um monte passa por um processo e no final das contas você fala assim, ó, seu currículo não foi aprovado. Claro. Carlos, quando você fala isso, a gente fica lembrando das situações que a gente acompanha enquanto conselheiro, enquanto profissional. E uma das coisas que eu acho que mais tem nos preocupado é a área de recursos humanos. Porque uma área onde a avaliação feita não é privativa do psicólogo.
facilitador, do auxílio social, etc, etc. Então, a avaliação dentro da área de recursos humanos tem trazido uma grande preocupação no sentido que tem vários psicólogos que se dizem não utilizando as técnicas pertencentes à psicologia porque eles não usam instrumentos privativos do psicólogo, que é uma incoerência, que cai exatamente nisso que o Greg fala. A avaliação psicológica não é apenas aquele processo onde você vai utilizar instrumentos para mensurar ou avaliar aquela situação específica. E acho que a área de recursos humanos é uma área que a gente tem que ficar atento assim. Tem muito colega nosso psicólogo se dizendo, querendo se desvincular das inscrições enquanto categoria no CR, porque não nos atesta enquanto profissional de recursos humanos. Como se os recursos humanos para o psicólogo fosse uma seara para apenas fazer esse tipo de utilização. Então, o que você traz como preocupação, eu acho que também é uma preocupação nossa. Porque a área de recursos humanos, eu acho que qualquer pessoa, o próprio nome diz, recursos humanos, né? E as pessoas que passam por um processo seletivo não recebem nem sequer uma resposta, ou um e-mail, ou algo que... Né? Ou mesmo, acho que, não sei se responderia para o candidato no caso, mas para que as informações são confidenciais. E além do que você complementa também, né, na área de recursos humanos, tem muita gente que é um técnico em recursos humanos que acaba utilizando o teste, né, esse tipo de coisa. Assim. Mas cabe a nós, psicólogos, quando a gente observar isso, denunciar. Tem instrumentos que são privativos para a nossa profissão. Eu não sou da área profissional, nem entendo nada. Eu estou aqui falando como conselheira. A minha área é educação e a psicologia clínica. Mas, enquanto conselheira, é um aspecto que a gente tem se preocupando muito, sim. É porque Carlos, me ocorre o seguinte, né? Muitos dos procedimentos que são adotados na área das ciências sociais, esses resultados de pesquisa, são procedimentos adotados em nome do sigilo, né, de preservação de sigilo. E eu acho importante que a gente distinga isso que você está dizendo, que você está estabelecendo como crítica, da noção de sigilo. Isso não é ruptura de sigilo, é direito à informação da pessoa que foi submetida a uma avaliação. Ter, como se diz, né, em psicologia, um feedback do seu desempenho. É isso, porque muitas vezes se protegem em nome, não, os nossos resultados é sigiloso, e quando você assina um termo de que você não terá direito ao recurso, né? Mas nós não estamos falando de recurso, a gente está falando de aquilo que é básico da atuação do psicólogo, né? Até para que você se oriente, o sujeito se oriente em outras situações, né? E o que eu penso também é que a própria questão da avaliação psicológica, quem passa pela avaliação psicológica tem uma noção de que o psicólogo vai reconhecer questões de um transtorno de personalidade, porque a experiência que eu tenho de pessoas que vêm com uma devolutiva, eles acham que você só vai dizer que daqui você sai para o hospital psiquiátrico. Né? E se você não recebe essa devolutiva, você acaba só alimentando essa conceito de avaliação psicológica realmente é só para identificar transtorno, psicopatia e não pode identificar, porque principalmente no processo seletivo você pode não estar apto para aquela situação, né? E é isso que você precisa saber. Não significa que você não é apto para nada. Mesmo porque naquele momento você... E mesmo porque naquele momento é um momento em que a pessoa está sob estresse, né? Ela está se submetendo, não que as outras não, todos os testes também não sejam assim, né? Mas aquilo ali pode definir o rumo. Mas beleza, respondendo. Obrigado.
no nosso código de ética existe previsão, né, de dar um retorno para quem é avaliado. Então, tem essa questão. Aí tem uma outra questão que é quem é o cliente, né? Então, o contratado foi a empresa, não foi a pessoa. E aí tem margem aí para os advogados apoiarem ou, enfim, defenderem A ou B em algum litígio. Mas eu acho fundamental, realmente, que, assim como já está acontecendo na área de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, onde há devolutiva, a pessoa fica sabendo aonde que, na verdade, falhou, digamos assim, nessa avaliação, e pode, enfim, trabalhar essa questão, né? Eu acho que a gente pode avançar para que essas devolutivas realmente venham a ser obrigatórias. Que a polêmica de quem é o cliente, né, que quando você faz uma avaliação, você é contratado por uma empresa X para fazer uma seleção de um determinado personagem para a sua empresa. Né? Então, aquele personagem avaliado não é o seu cliente, como se ele não devesse, então, a devolução. Isso que a gente percebe nas defesas, né, quando há uma reivindicação, com base, inclusive, no Código de Ética do psicólogo, dizer que, então, não precisa dar devolutiva para aquela pessoa. É sigiloso, ele tem que dar devolutiva só para a empresa. Acho que é uma questão, realmente, para cada vez mais os usuários se manifestarem e a gente avançar nas questões também de defesa de direitos e de cidadania, também no nosso trabalho. Obviamente, preservando o sigilo, ninguém vai sair fazendo declaração no Facebook, né, de avaliação e coisas que o valem, mas acho que tem que ter um respeito com cada sujeito que chega a nós, seja na social, na educação, na organização. Eu queria generalizar um pouco essa questão, chamando a atenção para um fato, o que o Carlos menciona, a situação, e várias outras que a gente pode ponderar, as pessoas que têm direito, né, a ter uma devolutiva, elas têm e noções e informações sobre o seu desempenho, essas ainda têm condições, porque são as pessoas que estão diretamente envolvidas. Outra questão que eu acho que cabe refletir sobre a avaliação e as consequências dela é quando o cliente não é identificado. Eu estou lembrando disso por conta do que me preocupa, em geral, também a situação das pessoas com problemas de sofrimento mental, com crianças e tal. E eu só, não é querer denegrir a situação, torná-la mais confusa do que está, né? Mas eu só vou ler aqui uma passagem de um livro que já saiu, mas ele vai ser lançado, inclusive, agora em abril. E é um livro que foi organizado pela professora Maria Helena Souza Pato. Quem conhece, ela foi diretora da USP, uma psicóloga bastante conhecida, uma pessoa muito séria e tal. E ela organizou um livro, e esse livro vai sair, quer dizer, está sendo lançado. Eu disse até para a Rosângela que depois eu deixo um aqui para a comissão de ética, para vocês. Uma coisa que eu acho que a gente precisaria pensar, ponderar, né, para que a gente evitasse coisas desse tipo, que eu vou ler aqui. Esse livro é uma coleção, uma coletânea de, são acho que 9, 10 capítulos, com vários autores, a professora Maria Helena e vários psicólogos. Eu participo aqui modestamente com um capítulo. E a introdução que a Maria Helena apresenta no livro, eu vou só ler porque acho que ela traduz melhor do que qualquer força de argumento que eu queira impor. A introdução do livro começa assim. Em 2008, os jornais noticiaram, fui lá em São Paulo, né, mais uma manifestação da barbárie que permeia a vida cotidiana no mundo atual. Esse é o primeiro parágrafo da introdução. 2 meninos foram assassinados pelo pai e pela madrasta depois de devolvidos ao convívio familiar pelo Conselho Tutelar
com base no laudo de um psicólogo. Este acontecimento disparou a redação imediata do texto que abre essa coletânea. Aqui é o primeiro texto, Psicologia da Violência ou Violência da Psicologia. Enviado a colegas e docentes de vários estados do país e aos conselhos federal e regionais de psicologia, esse grito de alerta rapidamente provocou respostas. De colegas, muitas, todas de apoio e preocupação. Dos conselhos, um eloquente silêncio. Quer dizer, veja, eu estou lendo isso numa reunião de um conselho que me convida com a maior tranquilidade, porque eu penso que a questão que a Maria Helena está trazendo não é para dizer assim, os conselhos estão omissos, assim, gente, nós vamos discutir seriamente isso. Não dá para tolerar que aí as crianças não têm consciência. Foram 2 meninos e de fato foi uma tragédia em São Paulo. Né? Quer dizer, simplesmente devolvem as crianças para o convívio do pai, né, com devolvidos ao pai e à madrasta, sendo que são os agressores. Quer dizer, que avaliação raciocinada que tem um laudo psicológico que diz assim, não, tem lá pai e mãe, eles estão lá, então a família estruturada devolve as crianças e as crianças foram simplesmente assassinadas. Eu gostaria que nunca tivesse um livro de psicologia que tivesse uma introdução desse tipo. E eu penso que há uma responsabilidade bastante acentuada, né, e eu quero insistir que não se trata de dizer de que os conselhos se omitem, mas assim, é trazer à tona de que nós precisamos discutir esses problemas, inclusive quando os avaliados não têm consciência, não têm poder de intervenção, né? E que por vezes acaba resultando em tragédias que, se nós tivermos o devido raciocínio, né, Maria Júlia, a devida competência, a gente evitaria. Né? É possível, o psicólogo tem possibilidades técnicas e científicas de evitar tragédias como essa que acabam por ensejar, né, uma crítica geral à prática dos profissionais. Só para informação, né? Não é uma questão que foi trazida, mas estamos sendo acompanhados por uma professora de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Então, ela não mandou nenhuma questão, só diz, primeira vez que assiste, que é muito interessante o tema abordado. Que este evento pode ser acompanhado, né, tanto aqui presencialmente como online, e é aberto a todos, não é só para a categoria, né? Então, todos os interessados no tema podem participar e podem mandar questões, né, e críticas, enfim. Temos mais alguma questão aqui da plateia? Eu passo a palavra para a Rosângela. A gente agradece a presença de vocês, as reflexões solitárias aos compartilhados. Especialmente agradecemos ao Daí, que teve a gentileza e o carinho de vir aqui dar todo esse conhecimento. Eu acho que ele deixa algumas questões muito importantes para ser refletido, que é esse lugar, que é a avaliação psicológica, que o psicólogo pode aceitar ou recusar a fazer, mas eu especialmente fiquei ligada na questão da visão reducionista que a avaliação psicológica passou a ter, né? E como nós psicólogos podemos lidar com isso. Entendo que as colocações feitas por ele têm uma base de conhecimento e de experiência na profissão, na academia e especialmente em locos, né? As questões que
a psicologia, a avaliação psicológica desenvolve. Ele traz as questões da ideologia, da filosofia, do Conselho Regional, do Conselho Federal, que eu penso que em alguns momentos eu confesso a você que eu não tive a capacidade de alcançar. Mas fiz um profundo esforço, porque você traz uma reflexão de um profissional que tem a visão que falta, pelo menos um pedacinho, para muitos dos profissionais que trabalham com essa área que a psicologia desenvolve. E acho que sempre é um privilégio de poder ter profissionais de outro estado com uma experiência com esse potencial, né? Então, o 08 agradece a mais uma contribuição, porque você é nosso parceiro de muitas outros momentos, e estamos à sua disposição também. Ok, eu agradeço.